Capasso, Orelhano, Barros. Esses jogadores irão retornar ao Vasco em 2025? Vamos falar sobre isso e também vamos analisar o momento de cada um em cada clube e a possibilidade desses jogadores voltarem ao Gigante da Colina. E também falar sobre o Vasco. Treinou mais uma vez aí visando o jogo contra o Botafogo. Ingressos esgotados para a torcida do Gigante da Colina. Então você já sabe, né? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentário. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. Se inscreve, dá uma moral. Compartilha bastante o nosso vídeo. Estamos entrando no ar. E olha, o Vasco da Gama enfrenta o Botafogo. Todo mundo já sabe, na próxima terça-feira. Se ligue que esse jogo será transmitido para a Globo. Não vai ser para todo o Brasil, porque tem jogos aí, principalmente a rede lá da Bahia, aqui onde eu estou, vai passar o jogo do Bahia, tem jogo aí de outras praças também, então a gente sabe que Rio de Janeiro deve passar, a galera de Juiz de Fora, mas aí os outros jogos devem ter transmissão aí de outras praças, assim que a Globo definir, a gente traz aqui para vocês saber mais ou menos onde vai assistir cada jogo. E os ingressos para a torcida vascaína se encerraram hoje, né? A venda começou ao meio-dia, só que é o seguinte, cara, comprar ingresso para a torcida vascaína hoje é algo difícil. Bem difícil. Por quê? Porque a procura é muito grande. A venda no site do Botafogo começou ao meio-dia e não deu para quem quis. Quem conseguiu ser rápido, quem conseguiu entrar no site mais rápido, teve a conexão mais rápida, conseguiu comprar o ingresso e irá assistir aí no Newton Santos, Vasco e Botafogo na próxima terça-feira, 21h45. E falando sobre o jogo, mais uma vez, dia de treino do Vasco. O Léo e o Coutinho estiveram no treino. O Coutinho, mais uma vez, o Vasco só tirou fotos ali do Coutinho dando uma volta em campo. O Léo treinando com bola. O nosso querido Paulinho também treinou com bola, mas a expectativa é que Paulinho esteja em campo contra a equipe do Fortaleza. Nem que esteja em campo, que ele seja relacionado contra a equipe do Fortaleza para ser a opção do Vasco. Enfim, um Vasco que treinou. E vamos ver o que o Rafael Paiva vai aprontar, né? Se ele vai manter a escalação que ele estava tendo nos últimos jogos. Se ele vai trocar alguma coisa. O Mita Rodrigues tem sido titular na ponta direita, né? Vamos ver como é que ele vai botar esse time para funcionar. Se ele entra com o Maxime aí, faz 3 homens no meio de campo e tenta fazer um Vasco mais fortalecido no meio de campo, sabendo que é um meio campo que o Botafogo joga muito bem por ali. Enfim, e ainda tem uma coisa a mais, né? Para o adversário do Vasco, o Botafogo, ele já vai entrar em campo sabendo do resultado do Palmeiras, que enfrenta o Corinthians. Então, teremos um jogo interessante entre Vasco e Botafogo. O Vasco ainda treina neste domingo e nesta segunda encerra a preparação para enfrentar o Botafogo na terça-feira. E aí, vou falar de um assunto aqui agora que está sendo bem debatido, né? Eu acho que quando o Vasco passa uma semana sem jogar, geralmente, né? Quase uma semana sem jogar, sempre aparece aqueles assuntos, né? Jogadores que estão saindo, jogadores que podem chegar, e obviamente a gente já está em novembro, daqui a um mês o Campeonato Brasileiro se encerra e aí a gente vai ter a janela de transferências. E 3 jogadores estão sendo bastante falados pelos seus desempenhos nos seus times. Eles estão emprestados pelo Vasco. Primeiro é o Barros, que já se falou aí, inclusive, lá em Amazonas, que não deve ter o investimento feito pela equipe do Amazonas. O jogador muito provavelmente deve retornar ao Vasco. Será avaliado pela comissão técnica, lembrando que ele sai depois de um pequeno litígio ali entre ele e a comissão técnica do Ramon Dias. É um jogador que vinha se destacando no Amazonas, mas na última atuação que teve foi expulso. Teve aí uma reclamação, mas foi um jogador que se destacou bastante. Mas eu gosto sempre de lembrar uma coisa para vocês. Série B é uma coisa, Série A é outra. Então, não dá para se basear nessas atuações. Estou vendo muita gente pedindo Barros de volta. Barros tem que voltar, Barros tem que voltar. Só que é o seguinte, vamos lembrar como é o nível técnico da Série B. Por isso, até quando um time sobe da Série B para a Série A, ele faz uma mudança total no seu elenco. Os times que não fazem mudança total no seu elenco geralmente caem, porque a Série B é uma competição de campos um pouco piores, uma
competição um pouco mais física, e a Série A é uma competição um pouco mais técnica. Então tem que ser analisado tudo isso quando a galera pede o Barros. Por exemplo, Figueiredo. Figueiredo também não deve ficar no Curitiba, mas não atuou bem, não vem atuando bem no Curitiba. É um jogador que também deve voltar ao Vasco, mas eu acho que muito pouco provável que ele seja utilizado. Outro jogador é o Capasso. E aí eu sempre falo aqui para vocês, porque eu não gosto de estar fazendo análise só de hype. Para mim, a análise ela tem que ser feita de uma forma correta, para que não iluda o torcedor. O Capasso tá indo muito bem no Paraguai, como muita gente está dizendo. O Capasso tem feito gols no Paraguai. Mas primeira situação, o Capasso até 2 meses atrás era odiado. A galera queria mandar o Capasso de volta para o Paraguai. O Capasso teve uma sequência de lesões lá no Olímpia. Nessa reta final, o Capasso voltou e voltou muito bem. E voltou fazendo gols. O Campeonato Paraguaio é um campeonato de um nível técnico muito abaixo do Campeonato Brasileiro. Hoje eu diria que o melhor para o Capasso seria se manter no Paraguai. Sem medo de errar. Hoje, para mim, a melhor opção para o Capasso é ele se manter no Paraguai. E é muito provável que o Olímpia faça proposta ao Vasco para comprar o jogador. Apesar da questão financeira, o Vasco e o Olímpia também tem uma pequena dívida aí a se acertar da época do Galarza. Então pode acontecer que ele fique lá. Outro jogador que eu vejo muita gente pedindo, e aí eu vou ser bem claro com vocês. Tem hora que a gente tem que olhar o que aconteceu e entender que essas coisas não vão mudar de uma hora para outra. Orelhano é um dos destaques do Cincinnati. Tem uma multa relativamente baixa, colocada aí pelo Alexandre Matos, eu acho que é 3 milhões de dólares. Hoje daria em torno de quase 20 milhões pela cotação atual do dólar. E aí o Vasco recebia em torno de 25 milhões, porque o Vasco já recebeu 1 milhão e pouco aí de dólares pelo empréstimo do jogador. O Orelhano, ao deixar o Vasco, ele não queria vir para o Vasco. Primeiro que o Orelhano não queria vir para o Vasco. Lembramos que o Luiz Melo viaja para a Argentina para tentar convencer o jogador. Foi uma novela para ele vir para o Brasil. Veio para o Brasil contra a vontade. Não queria jogar. Depois o Ramon Dias detecta isso, mas continua dando chance, se recupera o jogador. Aí o jogador tem uma fratura na mão, uma fratura até simples. E ele opta por engessar a mão e não jogar mais pelo Vasco. Aí ele inicia o Campeonato Carioca fazendo muito bem, todo mundo pedindo Orelhano. O Orelhano não queria jogar no Vasco. E agora jogando na MLS, que era o lugar que ele queria ir, ou a Europa, ele não vai querer voltar pro Vasco. Vocês acham mesmo que ele vai querer voltar pro Vasco, jogar bola no Vasco? Só se mesmo que o Cincinnati diga assim, ó, eu não quero esse jogador, ele vai pedir para ser negociado. É um jogador que não quer ficar no Vasco. Ele não quis ficar no Vasco. E o Vasco tem que ter jogador que queira ficar no Vasco. Então, essa questão do Orelhano é muito simples. E é um dos principais jogadores do Cincinnati. Para você ter uma ideia, ele, o Peck, o Soares e outros jogadores que chegaram agora estão concorrendo com uma grande novidade, né? O grande estreante da MLS. Então acho bem pouco provável que esse jogador retorne. É jogador de qualidade? É, mas não quer jogar no Vasco e a gente tem que estar atento a isso. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas e valeu!